Olá, nessa aula daqui vamos falar de tipos de violão. Quais são os tipos de violão que nós temos, os mais comuns e as características aí que fazem um violão ser bom ou ser ruim. E para você tirar sua dúvida, será que o meu violão é bom ou é ruim? Será que eu posso comprar um outro violão ou até alugar um violão diferente para você testar? Então, nesse vídeo vamos falar sobre tudo isso. Então, vamos começar aqui pelo violão mais barato que eu tenho aqui no momento, que é esse violão da Janine. Esse violão daqui é um violão com cordas de nylon e ele tem todo esse acabamento fosco, mas o que é mais importante dele aqui é a grossura do corpo dele, tá? Então, tem várias especificações de violões que fazem eles ficarem mais caros ou mais baratos. Esse violão não é mais barato porque é mais fino, mas sim por causa da madeira, da qualidade dos componentes dele, tá? Então, vamos começar pela grossura. A grossura do violão, ela vai fazer uma grande diferença no som dele. O som do violão flat ou mais fino é mais pobre acusticamente. Agora eu peguei aqui dois violões que têm o mesmo estilo, né? Ou seja, são dois violões de nylon com esse corte aqui que chamamos de cutaway. Só que o que diferencia os dois violões é a grossura deles, tá? Isso numa primeira visão. Então, falando sobre a grossura, eu já falei que o violão mais fino ele tem uma sonoridade mais um acústico, a sonoridade dele acústica é mais apagada. Então, vou fazer a comparação com os dois. E o violão mais grosso, né, colocando lado a lado aqui, dá para você ver que esse daqui é mais grosso do que esse. Opa, esse daqui é mais fino do que esse, tá? Então, vamos começar pelo Janine, de perfil mais flat. Então, aquele exemplo bem básico, rapidinho. Então, vou tocar o mesmo exemplo no violão de nylon da Crafter, né? E para vocês escutarem o som, o mesmo exemplo. E aí, o que você achou da diferença entre os dois violões? Eu vou agora colocar lado a lado a comparação, um depois do outro. Agora vimos qual que é a diferença entre o perfil de corpo, né, comum, corpo cheio, e o perfil flat, né, que é esse violão da Janine. Esse violão da Janine não é meu, ele foi cedido pela empresa Batz, que é uma empresa que aluga instrumentos. E se você quiser alugar esse violão daqui, Janine, exatamente esse, ou qualquer outro tipo de violão que eles tenham lá, é só entrar pelo link aqui embaixo, que eu vou deixar disponível, Batz, você digita esse endereço aí e utiliza o meu cupom HAROLDO10, do jeitinho que está escrito aí na tela, para alugar esse ou
qualquer outro violão ou qualquer outro instrumento. Tem guitarra, baixo, então lá na Batz você pode alugar instrumentos para fazer esse tipo de experimento também, para você ver se vai comprar o violão ou não, ou vai precisar tocar em algum lugar, daí você precisa de um equipamento novo, dá uma olhada lá na Batz. Então, continuando aqui o vídeo. Esse violão daqui é um violão meu da Crafter, que já tem uma especificação também de tampo sólido. Mas mesmo tendo outros tipos de especificação, o corpo cheio já muda bastante. Agora vamos falar sobre a diferença entre um violão de corda de nylon com um violão de corda de aço, tudo bem? Então eu vou pegar aqui um Tajima meu de corda de aço. Agora com esse Tajima modelo Ventura, com corda de aço, ele tem o perfil flat, só que para os violões de corda de aço, as diferenças também vão ser parecidas com o violão flat com corda de nylon. Por quê? O corpo mais fino aqui, ele perde um pouco de graves, né? Só que a comparação aqui, eu teria que ter dois violões com cordas de aço diferentes para você ter uma ideia do som. Mas mesmo assim, a comparação aqui não é sobre a qualidade sonora, mas sim o tipo de som. O corda de aço vai ter uma sonoridade mais brilhante, parece até um pouco mais alta para quem não está acostumado, diferente de um som mais aveludado de cordas de nylon. Então vamos aqui fazer os exemplos, a mesma levadinha para você escutar a diferença, e se qualquer coisa você deixa aqui nos comentários falando qual que você achou melhor. Mas espera aí até o final do vídeo que eu tenho outro violão aqui, daí você, desses 4 violões que eu vou mostrar aqui no vídeo, você escreve qual que você achou melhor. Então agora vamos para os exemplos. O que você achou aí da diferença entre o violão com cordas de nylon para o violão com cordas de aço? É uma diferença bem distinta, né? Como eu falei anteriormente, tem um som, esse daqui tem um som mais brilhante, mais para fora. As cordas de aço dão essa característica. E o violão de nylon, ele é mais aveludado, ele é como se fosse aquela voz bacaninha, mais perto do ouvido, sabe? Mais romântica. Esse daqui já é aquele o romântico que quer falar para todo mundo, né? Então, o violão, corda de aço com corda de nylon. Agora vamos para o último tipo de violão que é comum você achar aí para comprar. Esse daqui é o meu violão modelo Tajima, né? Da Ventura Aço, tá? Eu gosto bastante dele. Ele tem alguns defeitinhos aí que quando vieram de fábrica, eu tenho há muito tempo ele, mas eu passei no luthier e ele deu um jeitinho, tudo. É um violão bacana se estiver bem regulado, tá bom? É gostoso de tocar. E agora, o último violão daqui que eu vou mostrar é um violão já de luthier, tá? Ele não é um de luthier extremamente profissional para concertos, só que já é um luthier com tampo sólido, com uma construção já mais bem feita. Esse daqui tem um tampo de cedro sólido, laterais aqui eu esqueci a madeira, faz tempo que eu tenho ele, tem mais de 10 anos, mas é laminado aqui, 3 lâminas dessa madeira daqui, depois eu posso colocar na tela aí,
né? E já é um modelo clássico. Ele tem as tarraxas um pouquinho melhor, tudo, rastilho e nante de osso, mas o principal é a construção e a quantidade do tempo que a madeira ficou lá descansando para ter mais ressonância. Então ele é um pouco mais leve do que os outros, de corpo cheio, não tem o corte aqui que já dá mais um pouco de frequências do que os que tem o cutaway, que é aquele corte, que são todos que você viu até agora. E ele tem um som, só de você pegar no colo aqui, o microfone está exatamente igual. Ele tem muito mais frequências, tá? Então, o microfone, a regulagem do som está exatamente igual ao dos outros. Agora vamos ver a diferença, ouvir a diferença do som. Então esse violão daqui é um modelo TS6 da luthieria, né, dos Irmãos Carvalhos. É um pessoal lá em São Paulo, são dois irmãos que têm uma fábrica de violões feito à mão, que eles fizeram esse violão. Então é o modelo TS6, não é dos mais caros, mas também não é dos mais baratos. E esse daqui, entre todos esses que a gente viu, também é o violão que custa mais. E o som dele, para quem está aqui tocando e escutando, ele tem muito mais frequências. Então, se você quer dar um passo a mais no violão de nylon, você tem que procurar um violão, né, com construção à mão, né, o de luthier, que daí você vai ter mais qualidades. Então, o que você achou da diferença da sonoridade e da principal diferença que eu mostrei para esse vídeo aqui, que é sobre a grossura, a espessura, né, do violão, e também os formatos e os tipos dele. Qual que você gostou mais? A minha opinião aqui, lógico, esse daqui é o mais caro, ele tem mais frequências, eu utilizo ele para tocar peças clássicas, eu gosto bastante. Só que ele já tem um braço aqui mais espesso, né? Essa distância aqui é mais espessa, então ele serve mais para mim tocar músicas clássicas. Você tem mais espaço para dedilhar, você tem a possibilidade de fazer mais dinâmicas. Mas no dia a dia eu acabo não utilizando ele porque ele é um pouquinho mais pesadão aqui de tocar. Eu utilizo cordas também mais tensas aqui. Então esse daqui, apesar de ser o melhor, ele não serve para todos os tipos de música que eu quero tocar, tá? Não quer dizer que ele não sirva, mas eu prefiro tocar coisas mais à vontade, música popular, nos outros violões. E o violão de corda de aço, que é o Tajima, eu só tenho ele de corda de aço e eu gosto bastante do som quando for tocar algumas músicas no estilo mais blues, tudo. Então não tem o violão certo e errado para você. Ele tem o violão, primeiro, o melhor violão é aquele que você tem. No início eu comecei com um Tajima lá, Memphis, que era R$100 na época, ou R$110 eu paguei. E ele era desse tipo de modelo aqui, do Giannini, né, bem baratinho, só que do corpo cheio, né? E ele me serviu muito bem. Eu também, quando eu comecei a tocar, tinha um violão que a gente achou no lixo. Tava quebrado, daí mandou pro meu tio-avô. Meu tio-avô, ele era luthier, ele reformou pra gente, a gente era pequeno, eu e os meus irmãos, e a gente também tocou. Eu também toquei, comecei... antes desse violão que achamos no lixo, tinha um de Jorge também, bem baratinho. Então assim, dá para tocar em qualquer violão. Você tem um jogo de cordas boas e também cuidando bem do violão, ele regulando bem, né? Se você tiver a oportunidade de levar no luthier, e com o tempo for passando, você vai que nem eu aí, compra um violão, eu tenho um de nylon, daí o próximo compra o de aço para você ter dois tipos de violão, se for possível, tá? Daí o negócio não acaba mais, né? Você fica com vontade de comprar vários tipos de violão.
Mas por enquanto eu tenho 3 e também tenho guitarras aqui. Bom, agora no final chegou a hora. Qual que é o violão que você mais gostou? O Janine, corpo flat, aquele bem baratinho que você pode alugar na Bates. O meu Crafter, né, que eu vou colocar aí na tela. Ou esse violão aqui que está na minha mão, que é o violão Irmãos Carvalhos de nylon, feito à mão. Ou o Tajima, com cordas de aço. Escreve aqui embaixo que eu vou gostar de ler os seus comentários. Então, para esse vídeo daí, é isso daí. Um abraço, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.